Olá, meu nome é Luísa, faço parte do grupo de PI do segundo RHB na ETEC Carolina Correia de Sampaio, cujo tema que nós apresentaremos hoje será politicamente correto. Nesse grupo estão eu, que vou abordar o conceito do politicamente correto, a Kathleen Camille, que falará um pouco sobre a sua história, a Maria Luísa, que abordará o tema do politicamente incorreto, a Brenda, que abordará o lado positivo do termo politicamente correto, e o Isaac, o lado negativo. O que é o politicamente correto? De modo geral e mais comum, o termo politicamente correto é usado para descrever expressões, políticas ou ações que evitam ofender, excluir e ou marginalizar grupos de pessoas que são desfavorecidos ou discriminados, especialmente grupos definidos por gênero, orientação sexual ou raça. Enquanto a liberdade de expressão garante e protege o modo de pensar, falar e demonstrar sem censura, o politicamente correto surge como forma de proteger minorias discriminadas e isoladas da sociedade. O fato é que o politicamente correto não abre o debate apenas para as pessoas, mas também para empresas. Afinal, ações de marketing virtual digital buscam atingir um público amplo nas redes sociais, e qualquer deslize nas campanhas pode prejudicar a imagem da instituição. Pesquisando sobre, encontrei essa fala de Adolfo Sassida, secretário de Política Econômica no Ministério da Economia, publicado pelo Instituto Liberal em 2016, e ela diz, entre aspas, seus defensores argumentam que o politicamente correto é uma forma de tornar menos conflituosa a convivência em sociedade. Por exemplo, não faz sentido ofender as pessoas usando termos inapropriados de linguagem. Contudo, não ofender pessoas é apenas uma regra de boa educação, que não tem relação com o politicamente correto. Fecha aspas. O termo ganhou força nos Estados Unidos no momento de uma discordância nacional, por volta do final dos anos 80 e início dos anos 90. Antes disso, o termo era usado principalmente pelas pessoas de esquerda, pelos movimentos estudantis, pelos negros e feministas. É importante salientar que quando essa conotação era usada com minorias, para se dirigir a elas, pessoas que realmente se importavam com isso, era usada de maneira irônica, em forma de piadas. O politicamente correto era usado meio que para ofender ou xingar essas pessoas. Depois dos anos 90, esse termo passou a ser usado também pelas pessoas da direita, onde eles usavam o politicamente correto para criticar diretamente os professores e acadêmicos em universidades. Eles diziam que eles ditavam coisas erradas para os seus alunos, de certa forma, e esses professores eram hostilizados e punidos por falar o que eles pensavam dentro do campus, e as punições não eram fáceis. Quando os professores foram acusados de estar levando a doutrina esquerdista para a mente dos jovens americanos, nessa época começou a ser usado outro termo, chamado marxismo cultural. O conceito do marxismo cultural veio originalmente da extrema-direita e era usado por nacionalistas brancos e negadores do Holocausto. E eles basicamente se baseavam na ideia de Hitler, que eles deveriam tirar pessoas com um intelecto maior para que outra raça suprisse esse intelecto. Politicamente incorreto foi uma expressão criada por um estadunidense chamado John K. Wilson, ou somente John Wilson, que expõe os preconceitos sociais sem receios. Na mídia brasileira, sob essa perspectiva do politicamente correto, são encontrados preconceitos, estereótipos e visões de mundo são obscuramente difundidos sem que os telespectadores tenham real noção dessas certas atrações televisivas.
O que se chama politicamente correto possui muitas vezes o intento e até a vocação de atualizar os paradigmas, quebrando definitivamente algum paradigma que já estava caduco, roto, enferrujado, desmoronando, e auxiliando o direito na sua percepção de mirar sempre a justiça. Dentro desse aspecto, a linguagem politicamente correta possui, de fato, o cordão de corrigir no âmbito político. Ou seja, das relações sociais em geral, expressões que vinham distorcidas por um preconceito anterior que as mostravam socialmente com um rótulo linguístico proveniente de tal preconceito. Na expressão homossexualidade, por exemplo, o sufixo ismo representa um erro até mesmo do ponto de vista morfológico, lexical, gramatical, além de denunciar a forma como o ato era visto socialmente na época. A questão é que falamos em sexualidade humana, com o sufixo dade, e não em sexualismo humano. Portanto, todas as palavras derivadas de sexualidade devem ter, para a correção morfológica do vocábulo, o sufixo dade e não o sufixo ismo. Ou seja, o politicamente correto, neste caso, além de acusar o momento pretérito em que a homossexualidade era vista como desvio psíquico, recebendo por isso o sufixo ismo, revela também o erro lexical, gramatical e morfológico por trás do uso desse mesmo sufixo ismo, que, para a correção, tanto política quanto gramatical, deve criar o vocábulo heterossexualidade, e não heterossexualismo. E repita-se, todos os demais vocábulos que derivam da forma vernácula sexualidade e não sexualismo inexistente. Ou seja, o politicamente correto pode ser bom para corrigir palavras criadas com o preconceito da época e que hoje em dia elas podem ser consideradas preconceituosas por aqueles que fazem parte de tal grupo. Bom dia, meu nome é Isaac Carlos e eu vou apresentar sobre as desvantagens do politicamente correto. Bem, segundo aqueles que criticam o politicamente correto, esse ideal vai contra as ideias de liberdade de expressão e a liberdade de pensar livremente. O politicamente correto se baseia em censurar pensamentos, opiniões e atitudes que supostamente têm como objetivo ofender ou marginalizar possíveis grupos da sociedade. Essa censura é extremamente prejudicial, pois prejudica o debate, que é a parte mais importante para a evolução da sociedade, uma vez que nenhuma ideia é prejudicial se apresentada em praça pública, onde todos podem apresentar seus argumentos e assim chegar a um consenso comum. Além dessa censura dificultar o debate, ela gera um vício, onde os grupos responsáveis por censurar outras ideias começam a censurar cada vez mais conforme veem que vão surgindo outras ideias que os incomodam. Além disso, os grupos censurados começam a alimentar essas mesmas ideias, só que de maneira mais agressivas, fazendo com que toda essa situação se transforme numa bomba relógio para um possível conflito. Dessa forma, politicamente correto se torna uma ferramenta de controle, onde é censurado tudo aquilo que de certa forma ofende certo grupo e também limita o debate, diminuindo a capacidade cognitiva das grandes massas de pensar sozinho, o chamado pensamento de manada.